O Museu de Arte Contemporânea de Serralves é um edifício peculiar, ou seja, é um edifício projetado por um dos grandes arquitetos portugueses e do mundo, o arquiteto Álvaro Siza Vieira. Os diversos projetos que estiveram na sua origem foram concebidos a partir de 1991 e a sua abertura ocorreu em 1999. Quando o Álvaro Siza Vieira é convidado para desenhar um museu de arte contemporânea num jardim com as características deste jardim de Serralves, um dos grandes problemas era precisamente como é que se vai colocar um museu com uma dimensão considerável dentro de um jardim tão importante e numa zona da cidade tão nobre. Quase que este problema irresolúvel é, a meu ver, contornado sabiamente pelo arquiteto quando faz, então, com que o museu não se veja da rua e não se veja da casa. O museu está precisamente implantado no espaço que era a horta da Quinta, anteriormente também pomar, e adquire a sua orientação. Com uma cércia contínua, o que vai acontecer é que ele, estando implantado na horta, e sendo que a horta está, enfim, é um plano de rampa em que começa aqui a uma cota 0 e vai terminar lá em baixo a uma cota -9, quer dizer que o edifício vai começar, como podem comprovar a partir daqui, quase invisível a partir da rua. Há apenas este portão aberto no muro desenhado pelo arquiteto Marques da Silva. Este portão convida-nos de uma forma muito suave a entrarmos dentro do novo edifício, descobrindo-o, nunca o vendo na sua totalidade, mas sendo sempre surpreendidos por vários dos seus aspectos, dos seus detalhes, dos seus espaços que se vão sucedendo uns aos outros. Bom, fazendo este percurso, e percebe-se pelo tempo que demora a percorrê-lo, que nos afastamos-nos da cidade e, a dada altura, chegando ao fim, temos um conjunto de elementos que nos fazem pensar que entramos num espaço totalmente diferente. Neste ponto é visível uma coisa que é essencial para compreender este museu. Bom, poderia ser mais abrangente e dizer que é essencial para compreender a obra do arquiteto Álvaro Siza, que é a ideia de interior-exterior, a relação com aquilo que acontece lá fora. Neste caso, isso é por demais evidente, porque estamos na presença de um momento quase como se fosse uma pausa, quase como se fôssemos convidados a parar aqui, depois desta promenade até à entrada do museu. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, quando nós estamos num museu como o Museu de Serralves, num museu de arte contemporânea, neste museu desenhado pelo Siza, aquilo que somos convidados a fazer é entrar num outro universo, numa outra lógica. E aquilo que o Álvaro Siza propõe é um diálogo estreito entre a casa, entre a história deste sítio e aquilo que é, de algum modo, a ideia de museu. E o Siza faz isso, a meu ver, muitíssimo bem feito. Diz Álvaro Siza que a casa e o museu nunca se veem, mas nunca se esquecem. E isso nunca acontece porque, não se esquecerem, nunca acontece porque as relações entre os dois edifícios acontecem por uma razão simples. Pelos percursos que nos levarão deste edifício ao edifício que lhe serve de matriz e, sobretudo, pela memória. Ou seja, há um processo de rememoriação que o arquiteto Siza convoca sistematicamente para que cada visitante perceba que este edifício se insere num conjunto maior. Portanto, estando aqui, estando em frente desta janela,
aquilo que é convocado neste ponto é a nossa capacidade de dialogar com o entorno, de dialogar com o que cá estava, com o que cá está. Mas atenção, não é apenas um diálogo com o lado físico, é com o lado histórico também. Ou seja, é levar todo este sítio para uma ideia de memória, de passado, que o Álvaro Siza vai convocar uma e outra vez à medida que formos percorrendo este museu. E vamos nos encontrar esta janela, ou seja, esta janela falsa, repetida inúmeras vezes como uma janela quadro, como uma janela varanda, como uma janela sala e por aí fora. E é isso que vos vou convidar a ver no interior deste museu. Bom, neste ponto exato, estamos no centro do átrio do museu. Uma visita a este museu não poderá nunca passar sem virmos aqui. Ou seja, é o sítio, é o espaço onde todos os outros espaços vão confluir. E por isso é que ele é organizado em torno de dois eixos. Estes e estes dois. Ou seja, cada um deles tem, no seu extremo, uma janela. De algum modo, um enquadramento para o exterior, trazendo-nos esse mesmo exterior para dentro. Sendo que o longitudinal, este eixo, é, de todos, o mais impactante. E é o mais impactante porque enquadra, e daí a ideia também desta janela quadro, enquadra a paisagem que já cá estava. Ou seja, nós daqui conseguimos perceber várias relações do museu com o seu exterior e uma delas que atravessa todo o museu até chegar ao extremo sul desta zona da propriedade, da horta. E, portanto, daqui, tal como acontecia na casa Art Deco do outro lado da propriedade, também aqui nós temos esta centralidade no átrio. E também aqui o Álvaro Siza vai inspirar-se precisamente na ideia de estratificação do programa. Tal como na casa Art Deco existiam as zonas sociais no resto do chão e as zonas íntimas no piso superior, também aqui isso vai acontecer. As galerias estão no piso mais acessível e depois, em cima, programas de menor ou de necessidade menor de acessibilidade. E, portanto, quando estamos aqui, estamos precisamente, de algum modo, no centro de um espaço que foi pensado tendo em conta o espaço da casa que lhe está, de algum modo, na origem. Por isso, quando entramos em Serralves, estamos, em Serralves Museu, bem entendido, estamos de alguma forma a entrar numa casa, num espaço que nos é confortável, num espaço que tem a nossa escala. Não é um espaço de monumentalidade, é um espaço que vai crescendo à medida que o vamos percorrendo. E neste sentido, poderemos entrar dentro das galerias para percebermos melhor do que falamos quando falamos deste crescendo dos vários espaços. Bom, nesta sala é visível uma coisa que é interessantíssima para compreendermos toda a estrutura deste museu. Primeiro, é a sala central, ou seja, é aqui que tudo converge. E essa sala, como vimos, está intimamente ligada com este eixo que anda nesta direção. Nos remete diretamente para aquela janela, que nos enquadra a paisagem, que está sempre presente. No entanto, aqui nós temos uma percepção diferente daquela janela. Se, estando no átrio, nós conseguimos perceber a janela próxima, chegado a este varandim, nós temos a noção da mudança de escala da sala. O pé direito torna-se mais alto, a janela mais distante, e nós percebemos que esta casa é, afinal, algo de diferente. Este doméstico ganha, então, uma outra intensidade. E é interessante nós pensarmos
Porquê é que isso acontece? Lembremos-nos desta ideia de que o Álvaro Siza faz este museu a pensar na casa. Mas lembremos-nos também daquilo que é, de algum modo, a origem do museu no entender do Álvaro Siza. Para o Álvaro Siza, o museu começou nos palácios, salas abertas para mostrar um conjunto de obras. E é essa ideia de museu enquanto casa que para o Álvaro Siza é importante. E, portanto, nós temos aqui uma dupla ideia de casa. A casa enquanto tipologia, de algum modo, ou seja, como origem na história, e depois a casa enquanto sítio, ou seja, a casa que está do outro lado da propriedade. E essas duas ideias de casa, ou seja, o palácio que tem uma sala aberta e a casa do Conde de Vizela que tem uma sala também central que o representa, convergem nesta sala aqui. E por isso, ou também por isso, é quando nós olhamos para esta sala, ela é tão peculiar. Se olharmos à nossa volta, vemos que a sala tem dois cantos chanfrados que enquadram a janela central. Automaticamente lembramos-nos dos cantos boleados da Casa Cor-de-Rosa. E aqui estamos outra vez neste jogo que o Álvaro Siza vai convocar sistematicamente, colocando ou citando pequenos aspectos da Casa Cor-de-Rosa, transportando-os para este novo edifício, sempre convocando o espectador a rememoriar. A sequência de salas neste museu que estamos agora a visitar, é uma das características mais marcantes. A forma como o arquiteto Álvaro Siza desmaterializa aquilo que poderia ser um museu com uma escala desmesurada é, a meu ver, bem visível por esta fragmentação por várias salas. De certo modo, poderíamos dizer que elas se sucedem umas às outras, sendo ligadas por um corredor que vai adquirindo diferentes características. Tal ocorre também na forma como essas salas são depois relacionadas com o exterior. Vimos na primeira, na sala central, na sala, de algum modo, no coração deste museu, vimos que havia uma janela que era direta, um quadro, era uma presença constante, visível, marcante, até desafiante para quem visita o museu. Tal não sucederá nas salas seguintes. As janelas existem nas diferentes salas, mas elas não vão ser iguais, diretas, como a da sala central. Elas vão ser dissimuladas, não aparecendo diretamente ao olhar de quem visita uma exposição. Vão aparecer mais como espaços de silêncio, pausas numa exposição que sabemos pode ser intensa, pode ser densa. E, portanto, estas janelas funcionam como uma ligação ao exterior. É quase como se o arquiteto estivesse entre as diversas obras que compõem uma exposição, estivesse a convidar o observador a olhar lá para fora, a parar, a sair daquilo que é o perímetro da sala e a contemplar o que está lá fora. Quem sabe até, podendo abrir a porta, ir à varanda e fumar um cigarro, para poder descansar, para poder lavar a vista, como diz o próprio Álvaro Siza. E nesse aspecto, esta janela-porta, que depois, por sua vez, se transforma em varanda, é um exemplo disso. Claro que podemos sempre perguntar, porque a janela-porta intriga, porquê esta direção? Porquê olhar
especificamente para esta paisagem. Conhecendo a obra do arquiteto Álvaro Siza, sabemos que não é o acaso, não foi sorte, não foi Deus. Há uma razão para que esta janela aponte diretamente para um sítio. E esse sítio é precisamente a rotunda da quinta original, acesso à Casa Cor-de-Rosa, e é dessa rotunda onde precisamente não se vê nem o museu, nem a casa, mas que se pressentem esses dois edifícios. Portanto, nós, quando olhamos através desta janela, estamos a intuir, a sentir que existe, por trás da copa daquelas árvores, então, esse momento, que é um momento onde se pressente a presença dos dois edifícios, sendo que nenhum dos dois se vê ao mesmo tempo. Percorrer este museu, estas várias salas, esta sequência, é, no fundo, ir adquirindo uma outra sensação de escala. Sala após sala, vamos tendo nuances diferentes. Esta ideia de que repetir nunca é repetir, ou seja, as salas partem de uma matriz que é muito semelhante, mas na verdade elas vão tendo as pequenas nuances, as tais janelas, as janelas que aparecem em determinadas posições, sempre diferentes, o corredor que vai tendo parede, que vai sendo mais, de algum modo, dissimulado, o corredor que de repente deixa de ter parede e passa a ser uma rampa, a sala que deixa de ter as janelas óculo e passa a ter umas janelas estreitas, simplesmente para acentuar um eixo visual que unifica todo o conjunto, até chegarmos a um momento em que percebemos que vamos mudar de realidade. Ou seja, se no piso superior temos uma sequência de salas com pavimento em madeira, com janelas reduzidas que permitem enquadrar determinados aspectos da paisagem, onde nos sentimos confortáveis e onde as janelas nos convidam a contemplar, a pensar. Quando passamos para o piso inferior, este onde nos encontramos, o pavimento muda, passamos a ter mais luz, percebemos que as janelas são maiores. No entanto, vê-se menos, ou seja, nesta sala, aquilo que eram janelas para enquadrar, ganham dimensão e passam a convidar-nos a ir lá para fora. Quase como se o arquiteto Álvaro Siza, quando rasga estas janelas, nos dissesse: vamos prolongar a sala, vamos fazer com que aquele pátio central, à volta do qual os dois braços do museu vão, as palavras do arquiteto Álvaro Siza, abraçar a paisagem, quase como se esse pátio não fosse exatamente um pátio, mas fosse a última sala de exposições deste museu. E essa opção é, a meu ver, decisiva para compreender todo este percurso que fizemos. Porque a dada altura, se repensarmos neste trajeto, percebemos que entramos no momento em que o museu não se vê da rua, em que a escala é a escala de um piso baixo, onde conseguimos sentir o teto nas nossas cabeças e, percorrendo passo a passo, vamos percebendo que conseguimos entender agora a escala do museu. Ou seja, aquilo que era apenas um piso, onde conseguimos quase tocar com as mãos no teto, de repente ganha os 4 pisos que compõem este museu. E aqui sim, já temos um museu com uma escala
completamente diferente, que se foi construindo ao longo deste terreno, a tal, como referimos há pouco, a horta com a pendente de 9 metros, onde este edifício se implantou. E poderíamos dizê-lo, este edifício, este volume, esta massa branca, que parte de uma matriz, de uma regra bastante geométrica e sólida, vai-se adaptando, vai-se partindo para se adaptar ao terreno. De alguma forma, podemos encontrar aqui aquilo que referia o arquiteto Eduardo Souto de Moura acerca dos edifícios do Alvarcisa. São como gatos brancos deitados ao sol. E aqui conseguimos perceber isso. Conseguimos perceber isso porquê? Porque quando o Eduardo Souto de Moura diz são gatos brancos deitados ao sol, ele refere-se precisamente a esta ideia de um corpo que, na sua elegância, se consegue adaptar a qualquer contexto, parecendo sempre, e isto é importante, natural, parecendo sempre dali, que sempre esteve ali. Por isso é que hoje é difícil imaginarmos este espaço, Serralves, sem este museu, porque, tal como pretendido pelo arquiteto Alvarcisa, estando nesta sala, com estas belíssimas janelas, com esta luz imensa que entra neste espaço, com esta transição suave entre os vários espaços, o arquiteto Alvarcisa parece querer dizer-nos, parece querer convidar-nos para abrir estas janelas e ir à procura daquilo que são o fim da horta, o sítio onde estavam as antigas escadas de acesso à horta, desenhadas ainda pelo arquiteto Marques da Silva, e, de algum modo, percorrermos todo este espaço à procura da sua memória, da sua história.